sem dúvida alguma. Chegaste tarde à história, meu amigo. Já estamos no ar. Ah! Porra, boa tarde. Como é que isso está? Boa tarde, meu amigo. Como é que está o meu amigo? Está tudo bem Eu estou bem e o meu amigo, como por é que aí? está? Eu estou bem, estou aqui a gozar de uma Uma luz de uma natural, iluminação de uma iluminação absolutamente magnífica, pá, aqui bem acompanhado, como podes ver, claro. bem E do acompanhado. manequim. Sempre, Esse sempre. manequim, Romualda, chama-se a Romualda. Romualda. Também, Romualda. Ru com U, não Ru com O. Romualda. Há opiniões dispares. Romualda. Caro amigo, diga-me lá, estávamos aqui já Boa tarde. Boa a tarde. abordar um Boa tema. Boa tarde. tarde. Não é boa Boa noite, tarde, boa tarde. nem é bom dia. Mas eu não disse boa Boa noite, tarde. Não, estou eu a frisar. é boa tarde. Ah, sim, mas também pode ser boa noite, também pode ser bom dia, Para que as porque pessoas nós nunca saibam sabemos em quando que é que os fuso nossos horário que ouvintes nós nos ouvem, estamos. não é? Claro, claro. Eu como tenho esta esperança que a minha amiga, de Macau, Ui. que não vou dizer o seu nome, Aham. porque se calhar ela não quer que se saiba que ela vive em Macau. Uhum. Como eu tenho a esperança e eu tenho este feeling que ela, e provavelmente o seu companheiro também nos ouvem desde Macau, pois provavelmente pode ser bom dia e estejam a dar agora uma volta É, pela Baía de Macau. pois, Quem sabe? quem sabe. Quem sabe, não é? Bom, antes aqui, off the record, estávamos a abordar já dois aspectos do Instagram que tu e eu gostávamos de falar. Que adoramos, E como adoramos sempre, e como imenso. sempre, as perguntas que nós fazemos aos nossos ouvintes, com honrosas exceções, como pode ser o meu pai, a tua tia ou o Paulo César, que são as pessoas que mais interactuam connosco, as nossas perguntas aos nossos ouvintes normalmente são perguntas retóricas, não é? Porque nós fazemos a pergunta, mas nunca, Nunca temos nunca obtemos resposta. uma resposta. No entanto, eu gostava de, mesmo que resulte ser uma pergunta retórica, ou perguntas retóricas, que seria curioso que os nossos ouvintes nos dessem a sua opinião sobre o que nós vamos falar. Por favor, tendo em conta que o meu amigo é o diretor deste espaço, uh, I will faça still favor ask the e. questions. Exatamente, exatamente, que o Hugo, off the record, também estava aqui a tentar contar uma anedota, mas Andou-te o um gajo tem bocado. muitas habilidades e muitas virtudes, mas, Veia, mas essa a veia curiosamente não é uma cómica de delas. stand-up comedian Não, não é o não, meu não, não, genre. não é o teu forte. Ok. Diga lá, caro amigo. Eu estava, mandei-te um clipe é porque já sabes que eu sou um consumidor ávido de conteúdo online, não é? Quem não Uhum. tem vida pessoal é o que acontece. Ahm, Não, tu tens vida pessoal. É a tua vida não, pessoal. agora Todos temos acabei de vida dizer pessoal. isto e senti-me a atacar a toda a gente que não tem Claro, vida pessoal, já viste? claro. Não, não, mas todos temos vida pessoal. Sim. Outra coisa é que nós Mais sociais, menos partilhemos sociais. a nossa vida pessoal com alguém. Bom, a questão aqui é a Né? seguinte: eu Diga mandei-te um lá, diga lá. clipe, mandei-te um clipe com o vídeo mais absurdo, para mim é o vídeo mais absurdo dentro Sim, sim. digamos, dentro do contexto mais cómico também, versus ou barra satírico, o vídeo mais absurdo que eu já vi nos últimos tempos, que é um pouco o trend, ou digamos a tendência que existem nestas redes sociais de publicar esta imagem de glamour e de que tudo é Que a vida é fantástico perfeita, e que não é? tudo é tão Tudo, bonito, pá, e sem claro. problemas e sem dificuldades, não é? E que Hum, as nossas vidas não são como esses clipes porque nós não queremos. exato, nós somos Vamos dizer. Não, não, uns não, não, porque parvos, nós não não é? queremos. Somos uns Claro, nós parvos. não queremos. Nós não queremos. É porque não queremos, nós resistimos a ter esse estilo de Claro, vida, claro, não é? Tão, claro. tão glamouroso e tão. Mas pronto. A questão, mandei-te o vídeo, mandei-te o clipe, pá, com a observação de vê lá que isto não. Bom, eu fui bastante expressivo no texto que eu te mandei. eh, e, basicamente a descrição, vou tentar descrever o melhor possível desse vídeo, porque eu agora não tenho à minha frente, mas vou tentar lembrar-me da imagem deste vídeo. Vemos, pode-se dizer que é um homem, não é? Parece uma figura masculina. Sim, acho que é um homem, sim, 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 sim. sentado, digamos, num ambiente totalmente natural, com uma, digamos, com um riacho, com uma cascata, assim,
e água, não é? Ou pelo menos vê-se uma imagem de um Sim, 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 riacho. sim, 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 sim. Sim, Ele é como se estivesse em cima de uma rocha, exato. ao lado do precipício de uma pequena cascata, não Ah, é? ok, exato. Ah, Hum, certo, certo, certo. Se me falhar alguma coisa, ajuda-me, porque eu agora, hum. a imagem do vídeo já não. E ao mesmo tempo ele está a preparar um café, mas não é qualquer tipo de café, é um expresso. Nem é mas também não é qualquer tipo de máquina de café, porque aquilo Exato, também aquilo é uma coisa exato. Tem uma máquina super de especial. desenhar design, não é? Uma coisa de Sim, 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 desenho uma máquina manual futurista. expresso, mas com um desenho Uhum. muito, muito, muito estiloso, não é? Muito. Sim, uma grande Ahm, estética. exato. E depois a preparação do café, basicamente resume-se em três ou quatro cortes, ou três ou quatro clipes, em que se vê ele acender digamos, o fogão, não é? Um fogo destes, como se fosse um butano destes de camping, pequenito, Uhum. coloca, digamos, a chaleira ou a cafeteira para a preparação do café. Vê-se esse homem a moer o café de uma forma muito relaxada E manual, e manual, claro, relaxada e manual. relaxada e manual, não é? Colocar os grãos de forma já moídos, não é? Num recipiente e depois faz assim como se estivesse a pentear o café, assim com uma escovinha, assim Sim, uns sim, arames. que é uma coisa que eu Nunca tinhas visto isso, deixa pois não? Eu comecei a não, ver não isso agora mais, de forma mais regular na quantidade infinita de vídeos que há sobre isso, online. Isso basicamente é para tirar os grumos do café que se possam acumular, não é? Bom, quem é entendido desta matéria tem a sua opinião sobre isto. Ai, Eu vou-te explicar rapidamente. Pois, e basicamente isso o que faz é tirar os grumos do café. Para ah, que o café não se concentre nessa zona. Ou seja, se tu tiveres uma zona onde há um grumo de café, a água não vai passar por aí tão ah, facilmente, com o qual essa já não vai extrair, já não é capaz de extrair digamos, o sabor ideal, não é? A quantidade de aromas que esse café sim. podes Ah, obter desse café, não é? Fantástico. Então, uma profunda estupidez, porque ele exato. depois acaba por prensar aquela E depois porcaria, ou seja, ao prensar depois prensa podia o desfazer o café. grumo, mas pronto. Sim, 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 sim. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, Não, não, não é a mesma claro, coisa. claro, claro, claro. Não, Prensa o não. café e depois coloca, digamos, aquele recipiente para poder começar a extração do café. E depois o vídeo termina com ele a tomar, digamos, de forma relaxada e pacífica o café, não é? Acho que Não é ainda. tão bem assim, porque ele depois abre uma lata de uma bebida qualquer, que mete num Ah! copo de gelo, Certo, certo, certo. E depois ainda acrescenta o é pior café ainda, exato, ok. e mete uma coisa que aquilo a mim pareciam-me fatias de tocinho, umas coisas brancas e não sei o que é aquilo. Também não faço a mínima Mas ideia. aquilo parecia-me uma coisa totalmente absurda, mas pronto, Sim. termina que eu já dá a tua opinião, depois já dou a Não, minha, que exato. não E eu, não eu, difere muito da tua, obviamente. eu mandei-te isto exatamente porque achei que o vídeo era a coisa para mim mais absurda e mais estúpida que eu já vi até hoje. Neste sentido, de querer transmitir esta imagem eh, Se quiseres eu posso ler aos nossos idílica. ouvintes eu Sim, posso ler aos nossos ouvintes e sim, aos nossos espectadores o sim, que é que sim, tu por favor. disseste. Ou Paraphrase seja, me tu mandas o link o link. desse vídeo absolutamente Sim, absurdo, para muitas pessoas maravilhoso, sim. dessa preparação do café, e o teu texto que acompanha o link é o seguinte: "Que merda é esta?" 6 pontos de interrogação. "Pode explicar-me?" 5 pontos de interrogação. Cada vez mais alucino com esta imagem idílica que querem transmitir, esta imagem zen de preparar o café nos outdoors, não é? No exterior. O Exato. qual é uma coisa absurda, porque este gajo provavelmente não sei se já terminaste, é que eu tenho vontade de dar Não, nas orelhas deste depois, psicata. entramos nos pormenores do que, digamos, o que é que supostamente implica para conseguir tudo isso, realmente não é tão fácil, não é? E o que é que ele quer transmitir com isto? Exato. Porque o que é que ele quer transmitir com, ele pronto, ele faz publicidade aí a um tipo de máquina para fazer café, a essa tal bebida, uma Exato. bebida que ele abre de uma lata, destas latas grandes, tipo de meio litro, e Yeah. mete num copo com gelo e não sei o quê. Provavelmente é uma publicidade, sim, fantástica. E a gente já sabe que a publicidade está feita de uma maneira, Sim. hum, ah, Mas por outro lado não dá a entender que seja propositada publicidade, não é? Pelo menos. exato, para atrair as pessoas. Mas eu que penso e quero
querer que seja assim, Aham. para a minha satisfação própria, eu quero crer que este gajo, à parte de ter uma vida bastante solitária, vive numa casa pequenina, num bairro feio na cidade onde ele quer que ele viva, que num sábado de manhã acordou cedo, Aham. andou 50 ou 60 quilómetros para encontrar este sítio maravilhoso, Sim, de natureza ao pé da sua casa. Ao pé não, na região sabe-se onde ele lá. vive, não sei Sim. onde é que sabe-se lá onde, não é? Ou seja, vamos pôr um exemplo real Pior ainda, se de calhar foi Lisboa. para aí 200 quilómetros fora de, digamos. Claro, claro, claro. Não, não, imagina que este gajo, vive num apartamento de 40 metros quadrados no Cacém. Aham. Não é? E o gajo não tem dinheiro e sabe que nunca vai ter dinheiro para comprar uma casa em condições, nem alugar uma casa em condições, que isto não é culpa dele, coitado, é culpa do sistema capitalista em que ele vive. Aham. No entanto, ele diz: "Epá, já que não posso comprar uma casa, o dinheiro que eu tenho, Aham. que não é suficiente para poupar, mas é suficiente para alguns caprichos, Aham. vou gastar tipo 150 € por mês em merdas para fazer café." Não é? Mais ou E então, menos isso. como sou um gajo tão solitário ainda, Aham. vou contradizer o que o Luís Vieira disse antes. Eu não faço publicidade nenhuma, eu sou tão miserável que eu faço isto já grátis, porque quero presumir que tomo estas bebidas. Então Aham. ele, um sábado de manhã, de madrugada, diria eu, sai do Cacém no seu carro e vai até à zona do Bussaco, aquela mata magnífica do Bussaco, a zona do Uhum. Luso, porque um dia dando um passeio por ali com os meus pais, pá, que como claro, não tenho amigos, eu acompanhei os meus pais na excursão dos reformados, da CUF, porque o meu pai era reformado da CUF, e então fazem umas excursões e não sei o quê, eu fui com eles, pá, e eu vi lá um riacho, que aquilo, pá, aquilo é um sítio magnífico, pá. Então eu vou lá fazer Vou fa este clipe de 20 segundos, Exato. ou 30 segundos, em que eu demorei 2 horas para Para lá prepará-lo, chegar. mais 2 horas de carro, não é? E agora, claro, eu até gostava de fazer assim um desvio e passar pela bairrada e comer leitão, mas não tenho guita, então vou comer a sandes que fiz ontem à noite, sexta à noite, com uma sandes de torresmos, e vou comer a sandes de torresmos com este café que eu acabo de preparar. Ainda por Agora, cima ainda por cima estamos a falar de um café, que é um café expresso, ou seja, aquilo acabas aquilo em 2 sorbos. e não é isso, Um, mesmo que dois. misturas com a outra bebida que é meio litro, não sei o quê, estás Sim, não, magnífico, pá, mas deixem de publicar e deixem de dar essa imagem nas redes sociais, principalmente no Instagram, claro. de que a vida é magnífica e é bonita. Yeah. Pá, há pessoas que têm uma vida magnífica e Uhum. bonita, mas é menos de 1% da população mundial, que é esse tal por cento da população mundial que tem o 98% da riqueza mundial. Yeah. Mas tu não és assim, pá. Por isso é que eu de vez em quando gosto, no Facebook eu já passo pouco por lá, mas às vezes gosto destes gajos no Twitter e no Instagram, que normalmente costumam ser humoristas Uhum. e que tiram assim umas fotografias feias de um prato com batatas fritas mal amanhadas, 2 ovos estrelados, umas fatias de fiambre, meu, e dizem: "Ai, o meu almoço, meu." Pá, que é um Sim, bocado, sarcástico, mas é a realidade, sim, caraças, porque sim, sim, às vezes é com um gajo come, pá, porque ou que o gajo lhe apetece. sim. Isto já nos leva a outra coisa, que era o que eu gostava de comentar, que são estas receitas pelo Instagram, Sim, que eu gosto, mas dão uma falta. Se uma pessoa não tem a cabeça assim razoavelmente arrumada, claro. E se não sabes o que é que estás a ver, claro. ou Não, e a do que é parte que estão a disso, mas falar, não é? tem a ver com eu sigo uma miúda argentina, Aham. que faz e además me gusta como habla, viste, que Aham. agarrás, Sim. mira que cena. Bom, magnífico. Ah, mas tem esta coisa que às vezes é o que dizem, porque diz: "Ah, olha esta receita de um jantar ou de um almoço magnífico, em 10 minutos tens isto pronto." Pois, 10 eu em 10 ainda algum dia minutos. vou responder, dizer: "Ouve lá, ó filho da puta, a receita estava impecável, impecável. Eu fiz, segui os passos, comprei a matéria-prima Sim. de temporada, magnífico, e o prato saiu exatamente como tu dizes. Yeah. Mas eu não demorei 10 minutos a fazer isto, pá." Ainda por cima se Ou seja, é um prato quente, não é? claro, eles o que têm que dizer, eles Aham. ou elas o que têm que dizer é: "O prato demora tanto tempo a preparar, como o tempo que eu demoro a editar este vídeo." Exato. Claro,
Pelo Porque menos. tu não compras o tomate cortadinho em dados de 1 centímetro, Claro. não compras até porque se vê que ele cor que a pessoa corta, ou Sim. seja, mas é esta imediatez que se quer transmitir, não é? Sim. Pum, pum, Sim, pum, pum, tudo pum, vamos embora, fácil, tudo rápido, tudo fácil, não sei o quê. delicioso, pá. O que é Não, bom, pá, não é bom custa por um lado, nada. há que saber extrair a ideia de trás, que é, ao fim e ao cabo, mas, facilitar e ajudar que as pessoas aprendam coisas novas e aprendam. E a comer saudável. A Exato, mensagem é magnífica, a claro, mensagem é exato. magnífica Mas e não, pode-se comer saudável e de uma forma mas económica, o gancho está aí, mas não é percebes? tudo tão idílico. Mas o gancho está aí, porque as pessoas, a maior parte das pessoas não está disposta a ter que passar por, sei lá, 30 ou 40 minutos de receita, como antigamente Yeah. faziam nas televisões, não é? Que Sim, sim. punham, e Sim, continuam a sim. pôr, de certeza. O pessoal curte, por exemplo, agora é a cena dos Masterchefs e não sei o quê, porque é tudo pá, 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 tudo rápido, tudo corte, tudo editado, tudo Sim, 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 sim. rápido. Ou seja, o formato tradicional como antigamente, de pôr alguém, um chefe, normalmente alguém reconhecido do mundo da cozinha, a preparar um prato desde o princípio, com os ingredientes e com não sei o quê, não sei o quê, isso hoje já não existe. É tudo imediatez. E sobretudo o que não existe é este, mito Aham. ou este medo a dizer que as coisas têm o seu tempo. Claro, Ou seja, não te custa nada que estás aí, ok, descasca a cenoura, não sei o quê, tá, leva a cozer tantos minutos, não sei o quê, pá, claro, não sei o quê. claro, Ah, pá, claro, claro. claro, refoga isto e não sei o quê. Claro, Exato, refoga isso, mas não claro. para refogar não são esses 2 segundos ou 3 segundos que tu pões na imagem desde do antes e o depois. Então, mas qual é a reação em relação a esta questão da cozinhar? A reação que as pessoas normalmente têm quando tu dizes que tens uma Thermomix, por exemplo? Ai, 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 Porque vai um sim, sim. pouco associada a essa questão da imediatez, porque as pessoas pensam que a Thermomix é que tu pões uma cápsula e a comida sai-te preparada. As pessoas que Sim, não mas conhecem a eu Thermomix. tive uma vez eu já te contei isto, eu tive uma vez uma discussão com a termo da sobre a Thermomix com um dos nossos ex-colegas da British Airways. Sim, não me Sim. lembro. E o gajo estava aí, o gajo fazia-me perguntas para ver se me agarrava, não é, porque Aham. eu estava a enaltecer, e eu ainda hoje enalteço o papel da Thermomix, da Sim, Bimby, não é, que lhe a chamam em Bimby. Portugal. Eu tenho uma Bimby. Ah, exato, mas eu enalteço muito e defendo muito o uso da Thermomix. E ele estava naquela: "Ah, mas a Thermomix faz-te uns croquetes?" E eu disse: "Sim." "Ah, mas não te os frita." "Claro que não." E pá, e faz isto, faz aquilo, não sei o quê. E eu perguntei: "Mas espera aí, primeiro que tudo, se eu tivesse esta discussão com a tua mulher, ainda vá que não vá, porque é cozinha em casa, mas tu não fazes nada em casa, que a única coisa que cozinhas em casa é quando fazes um churrasco e não sei o quê." Aham. Depois e eu a grande, defesa que eu tenho da Bimby é, a questão da da poupança de matéria-prima, Hum. porque é cozinha, a Montse, eu já te disse, a Montse diz: "Eu adoro a Thermomix, porque eu que não sei cozinhar e não gosto de cozinhar, é cozinha para parvos." Quer dizer, ponha 200 gramas disto, pum, olha Exato, o quê, pum, exato, pum, exato. e já está, e acabou. E Ajuda-te a depois fazer listas de poupa, compras muito específicas. claro, e poupas na matéria-prima e ganhas tempo, pá, Claro. porque se tu tens algum passo que agora deixe 20 minutos, epá, eu agarro nesses 20 minutos, meu, e vou aspirar a casa. Yep, Ou vou apanhar a roupa que estava estendida, ou começo a dobrar umas cuecas e umas meias. yep. Ou seja, há se uma pessoa quer falar mal, pode falar mal, sempre falar mal. Mas e há pessoas que defendem, obviamente, os vídeos que eu acabo de criticar. Mas eu peço um bocadinho mais de realidade, pá, não Sim, sei, peço mais de um bocadinho mais de seriedade, no fim sim. de contas. É Porque é super giro que o gajo aparece assim com claro. uma berinjela e faz assim, plá! E depois a berinjela, toda Sim, sim, cortadinha. sim, fica toda a Não, isso gostar. Oh, é fantástico, um é efeito espetacular. magnífico, magnífico. E eu Sim. imagino algum parvo meu, alguma Que parva na tira a cozinha, berinjela. com a berinjela, clac, caraças, meu, mas isto Isto não se não tirou parte, pá, inteira. não fica igual como eu vi no vídeo. Há outros gajos Ah, que é um pouco na mesma linha, mas é um tema completamente diferente, que tem pinta de ser um chaval novo, espanhol, que o gajo faz vídeos normalmente de coisas do género de reparar carros usados, mas sempre o título dele é como, por exemplo, o último título de um vídeo que eu vi é comprar um super deportivo barato. Como hacerlo?
E depois três vezes mil euros não, Começamos não, com 3 ou 4.000 euros. não, 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 exato, normalmente a coisa começa muito baixa, mas depois a forma como o tipo fala é deste género, é tudo assim, muito superficial, passa por cima de tudo, mas tudo ou seja, e tal, pois comprei este carro de segunda mão e tal, negociei o preço e tudo, saiu muito barato, super barato, mas pronto, começas a ver aqui um bocado tem uns falhos e tal, tem muita ferrugem e Pois, tal, mas acabei por comprar umas muito peças. barato quanto? Muito Pois, barato sim, quanto? sim, mas depois começa a dizer os preços das coisas, não é? Mas acaba sempre por a sorte estar do lado dele, não é? Porque ele Sim, acaba, sempre, sempre. ele acaba sempre por dizer: não, mas esta peça que normalmente é super cara e difícil de encontrar, acabei por encontrá-la super barato e foi fácil, fácil de encontrar. Para ele, sempre a sorte está com ele. E a do Super Deportivo era o gajo a falar de um BMW i8 que tipo no vídeo dele dizia que aquilo custava à volta de 40 mil ou 60 mil euros e eu não vi nenhum mais barato de 69 na, nas apps de carros de segunda mão, estás a ver? Yeah. Mas o i8, eu não sei se sabes qual é o i8, BMW i8, é um super É desportivo híbrido que a é elétrico, não? BMW, é híbrido, Não. é híbrido, Híbrido. que a BMW lançou já há uns anos, mas que era um carro que andava à volta, novo, que andava à volta para aí dos 120, 130 mil euros, e agora em segunda Olha, mão vende-se barato por 69 mil. O carro que ainda por ah, cima o gajo a tentar dar a ideia que era super prático para o dia a dia. e não é? Que é do género, tem uns assentos desportivos, o carro tem uma aerodinâmica brutal, é lindíssimo a nível de design, é um carro lindíssimo, aí não há nenhuma dúvida, não há nenhuma questão, mas prático, até dá para pôr o carro dos bebés atrás, tem Isofix. Uau, uau. É, BMW i8. i8. Agora já fiquei curioso para ver Sim, sim, essa. não, o carro é lindíssimo a nível Sim, estético, eu já vi disto, mas quer dizer, este carro para o dia a dia, estás a brincar comigo? é super prático. Para o dia a As dia, pessoas. para o dia a dia é E as fantástico. portas abrem-se assim para Sim, cima, sim, tipo gaivotas não e é aquilo? não é exatamente para cima, mas é num ângulo assim, é para os lados, ou seja, faz assim este Ah, movimento que eu estou a fazer aqui, embora não se veja yeah. ou seja, vê-se pelo YouTube, mas não se vê, não Sim, se sim, 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 sim. visualiza no Spotify, mas tem assim um efeito, digamos, não é em gaivota, como, porque isso chama-se gaivota, quando abrem assim para Aham. cima e para os lados, é mais uma forma oblíqua, Ok, é ok. diferente, é diferente, não Mais se chama mais diferente. galinha tonta, não é? Que quer voar e não consegue. É que- Uma abertura de galinha parda. Sim, eu Ok. acho que os engenheiros da BMW, quando desenharam esse Se carro, calhar estavam a pensar. vê lá, se calhar Foi essa a se calhar expressão que usaram. nota-se, se calhar nestes comentários todos que fizemos de Instagram e do Já carro e insultámos, não sei o quê, insultámos a toda a se gente. calhar não, e se calhar nota-se um bocado a nossa inveja, hã, Talvez. e o nosso ressentimento: "Ai, caraças, quem me dera a mim estar nessa cascata, fazer um café, meu, mas pronto, Não, não. não Quem querem que sabe, seja quem sabe, mas um sabe. i8, a mim não me importava que me dessem um i8, porque isso garantia-me que no dia a seguir podia vendê-lo por 60.000 euros. E 60.000 euros é guita. Pelo Claro. menos, pelo menos. Mas é assim, falámos agora desta. Ah, Já fizemos o nosso roasting destas redes sociais que parecem o cada corte e vez mais costura, como absurdo. corte e costura Corte e como costura. suficiente já cortámos aqui na casaca do Sim, pessoal. sim, 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 sim. Ai, Sim. E olha, pá, estou com uma carraspana em cima, meu, de já há uns dá dias para para ver, cá. dá para ver. Tenho andado com bastante congestão aqui no meu nariz. E pá, é época destes vírus, pá, os miúdos começam a apanhar Yeah, estes vírus na escola e a Olivia veio também um pouco congestionada na semana passada e olha, acabou por tocar. pegar. Yeah. Pois. Hum. Hum. Eu por agora ando bem, pá, Sim, ando bem. ainda bem. Sim, mas também quer dizer, eu tenho uma vida muito resguardada, não é? Não ando em transporte público, embora as poucas vezes que ando em transporte público, desde o dia 7 de fevereiro já não é obrigatório o uso da máscara aqui em Madrid. É verdade. No entanto, eu continuo a usar. No transporte público vou continuar a usar a máscara porque não me custa nada Yeah. e, e considero que é uma proteção para mim e provavelmente também para os outros. Mas pronto, com isto não estou a querer doutrinar ninguém, é só comentar que sim, que continua a usar.
e o que estou a fazer, pois, e no fim de contas é isso, quer dizer, tenho uma vida resguardada Yeah. e também é certo que tenho uma filha de uma idade diferente da tua, também já é difícil que cheguem aqui assim desse tipo de vírus Sim, e essas histórias, mas pronto, não estamos livres, obviamente, claro, não estamos livres claro. Sabes, de que isso aconteça. no aeroporto durante muitos meses ainda se anunciavam pela audiofonia eh, Uhum, do aeroporto, diziam que, embora não fosse obrigatório o uso da máscara no aeroporto, nos transportes públicos ainda era obrigatório, não é? Mas sim, a maioria das pessoas que ia pelo comboio, que fazia a transferência entre um terminal e o outro, já não usavam máscaras. uhum. Sim. Aliás, eu não sei se te disse, a última vez que fui a Lisboa, que fui de avião, já ninguém usava. Já ninguém punha no avião. Ninguém. Eu Yeah. sim, eu levava. Sim, Havia algumas pessoas que sim, mas quer sim, sim, dizer, sim. quando digo ninguém, estou a falar provavelmente Sim, mas antes, se 90%, calhar, a maioria era 90% das pessoas com pessoas. máscara e agora já é, digamos, é um Claro. pouco menos. Yeah. Sim, mas por exemplo, o pessoal da tripulação também não ia Mas já não ia. com máscara. Yeah. Não, também não ia. Mas pronto. Por um lado é um bom sinal, não é? Mas não sei, esta questão toda da pandemia que Eu aconteceu, ainda me sinto estranho, a mim ou seja, sinto-me estranho neste aspecto, por exemplo, é talvez, é para aí a segunda vez que eu estou constipado, ou seja, que eu me sinto aham, que é uma gripe, ou seja, digamos, os sintomas são, mas fica-te sempre aquela coisa na cabeça, se pode ser ou não pode ser outra coisa, percebes? Agora vai ficar já. para sempre. Sim, fica Hum, sempre a dúvida. Epá, é uma gripe Claro, ou ou é é Covid? uma coisa mais, Ou é outra coisa porque os qualquer? sintomas são tão similares, não é? E tu ficas: mas eu já estive assim outras vezes, então, ok, Yeah. fico não sei. É, Sim, por um lado temos que encarar isto tudo já com uma sim, com uma com forma mais naturalidade. natural. Hum, Exatamente. hum, Mas eu aqui em casa e a Monte, principalmente a Monte, obviamente, que também é quem utiliza mais o transporte público, aham, acho que adotámos já este hábito uhum, de utilizar máscara. a máscara Yeah, no transporte público. Já está. E eu lembro-me de uma coisa que eu acho que eu comentei isto contigo uma vez, e provavelmente até aqui nos nossos inícios de podcast, quando a Lua nasceu, uhum, ou seja, há mais de 17 anos, a cunhada da minha cunhada uhum, de Barcelona era enfermeira, digo era porque está reformada, e pouco antes da Lua nascer, ela ofereceu-nos umas coisinhas e tal, uhum, e ofereceu-nos umas máscaras. anda, Umas máscaras, e estas máscaras, Karma, chama-se Karma, que é aham, Carmen em catalão, Karma, e estas máscaras Karma, não, porque alguma vez, quando estejam vocês constipados aham, e que tenham que dar banho à menina, mudar-lhe a fralda ou estar em casa, metem a máscara e assim yeah. não passam o vírus à miúda. Mas tu sabes quantas vezes, epá, quantas vezes não vimos nós, especialmente na cultura asiática, bom, mais os japoneses Sim, talvez, os japoneses. eu acho que, e a cara que a maior parte dos ocidentais faziam, de transtornados com a imagem, de Sim, ver alguém de de máscara, não é? assustados Como a de dizer: repente, "Porquê como que se fosse leva uma coisa máscara?" tóxica, não é? Aham, aham, Ahm, e é simplesmente uma questão cultural de, de não transmitir ou de evitar o máximo possível a transmissão de vírus, claro. não é? Sim, sim. Independentemente seja uma gripe, seja o que seja, não é? Mas isso já existia. Antes para nós, de repente, acordámos para a realidade do que é ter que usar, usar as máscaras, não é? Bom, Yeah. e toda a E polémica vimos-nos que isso obrigados causou, claro, a acordar de uma maneira sim, sim. pujante. Sim, ainda Foi hoje tive uma conversa curiosa, porque dei uma voltinha, bom, de manhã tive que ir dar uma olhadela ao carro. uhum, Ahm, e passei pelo sítio onde eu costumo comprar filtros para a minha máquina de café. uhum, E pá, é um sítio agradável, é um sítio super agradável para ir, porque eles tratam-nos sempre muito bem. E hoje, curiosamente, havia outro cliente que lá estava, e ela é professora de infantil, trabalha com bebés dos 0 aos 3 anos. yeah, E conversa super interessante, mas notei, porque a conversa foi em torno digamos, um pouco o que tem acontecido, um pouco reflexão do que é que está a acontecer hoje em dia, não é? Das atitudes que as pessoas estão a ter, da tensão que está, ou seja, digamos que há um ambiente de certa forma hostil, ou pelo menos o sentimento comum entre as três pessoas que estavam naquela mesa era o que se sentia, não é? Que há uma certa hostilidade no ar, no ambiente, que sim, não há uma, que as pessoas
há muita gente que se sente sem objetivo, sem um propósito, não é? Se sentem perdidas, sentem-se tristes, solitárias. Não sei, estamos a atravessar por uma fase estranha. Eu sinto-me assim. Esta pessoa também, ela não devia ter muito mais anos do que eu. eh, Embora tinha o cabelo grisalho, mas não parecia ser uma pessoa muito mais velha do que eu. Uhum. Mas foi uma conversa muito interessante e falávamos sobre isto, não é? Do antes, do durante e depois, e o depois da pandemia, o que afetou às pessoas, o que afetou nossos comportamentos, não é? E cada vez vemos mais atitudes. Mas o sentimento geral era esse, era um pouco a indefinição e o não saber em que direção andar, não é? Acordar todos os Isso sim. dias, acordar todos os dias e sem um propósito, sem realmente não sentir que estás a dar à sociedade, não é? Não sentir que estás a dar para ti, não sei, há uma sensação estranha no ar. Eu também sinto isso às vezes, não é? Ok, vamos lá ver. Vivemos nos tempos de dificuldade, ou seja, interfere muito o conflito bélico da Ucrânia. Hum, No fim de contas, temos uma guerra às portas de casa. Depois há este excesso, eu acho que estamos a viver um excesso de informação, uhum, ah, sendo que a maioria dessa informação que recebemos é desinformação. A mim uma das notícias que mais me preocupa e que me descoloca todo hum, é o contínuo crescimento das desigualdades. E yeah, é assim, ou seja, o contínuo crescimento das desigualdades, em que os preços dos empréstimos à habitação cada vez continuam a subir, que eu já falei disso aqui, não vou voltar a dizer quanto é que subiu o nosso empréstimo da casa. Ah, não há um, ah, muitas pessoas não têm essa segurança do ponto de vista laboral, não uhum, sabem se vão continuar com o trabalho ou não vão continuar com o trabalho, que se calhar o trabalho até nem corre risco absolutamente nenhum. yeah, Mas como há tal quantidade de desinformação de que, epá, olha que vem o lobo, olha que vem o lobo, mas yeah, onde é que está o lobo? Depois começas a dizer, epá, vamos dar uma vista de olhos à- à imprensa internacional. Começas a ouvir, não, pois este jornalista norte-americano que ganhou o prémio Pulitzer, publicou no seu blog, só com uma fonte, está certo, do ponto de vista jornalístico, não é muito correto e ético publicar uma notícia, principalmente uma notícia desta envergadura, só com uma fonte, mesmo que seja contrastada e anónima, mas deveria ter mais fontes e que tivessem igualmente contrastadas, em que ele confirma e afirma que os Estados Unidos foi quem arrebentou o tal oleoduto do Nord Stream, não sei o quê e tal. Então começas a ver yeah, e começas-te a informar e dizes: "Porra, meu, não há nada à minha volta que mereça a pena". hum, Então tu começas a pensar: "Epá, pois a minha vida então também não merece muita pena". Não é que a minha vida não mereça muita pena, mas a minha vida, pois, é um dia a dia, é yeah, um dia atrás de outro, não é? E depois ainda por cima não tenho a capacidade de ter uma máquina de café, e ir ao pé de um riacho e fazer um café e publicar um pois claro, começo-me a enervar. O que é que eu faço ultimamente? Eu considero-me um gajo com sorte, porque ainda tenho às segundas-feiras o Ensaio de Teatro, tenho, este espaço aqui contigo, que a gente vai falando, yeah, que sentimos, eu pelo menos, eu sei que tu também, sentimos que estamos a fazer qualquer coisa, não é? sim, Que estamos a criar, sim, sim, temos uma atividade criativa, que somos livres aqui, não é? No fim de contas, porque fazemos o que queremos, dizemos o que queremos, mantendo, obviamente, uns níveis de respeito que não nos resultam muito difíceis, porque somos pessoas respeituosas. Mas o que é que eu faço, como terapia? Ah, Pois abandonar e ontem, por exemplo, às 8 da tarde deixei de ouvir atualidade. aham, Então tinha coisas que fazer, pus-me já tinha ido às compras, fui à praça, ah, hum, até foi antes das 8, até foi antes das 8. Ouvi música, ouvi, um podcast,
relativo a Porto Rico, mas da história de Porto Rico, nada da atualidade. Pá, e depois à noite, se calhar não foi a melhor opção, mas já há muitos anos que não vi este filme e tinha vontade de ver este filme outra vez para entendê-lo melhor. Estive a ver um filme de 3 horas que é o Apocalypse Now, The Final Cut, de Francis Ford Coppola, que eu depois pensei: "Porra, meu, porque é que eu vi isto, meu? Porque é que eu vi isto?" Porque ao fim das 3 horas acabei desconcertado, meu, é uma obra-prima, ou seja, uma Sim. obra absolutamente magnífica, com umas interpretações absolutamente brutais, Martin Sheen, Aham. Marlon Brando, Robert Duvall, ou seja, um jovenzíssimo, Harrison Ford, ou seja, magnífico. Mas com esta história da atualidade, meu, Yeah, claro. Começas a cruzar tu dizes informação. tu dizes: "Porra, meu, é que o mundo é o apocalipse now". Yeah, É um gajo que decidiu sair do sistema, o Marlon Brando, é uma yeah. guerra absolutamente absurda. Eu não sei se tu viste esse filme alguma vez ou Não. se te lembras. Há Ok. imagem, ou seja, tem imagens, Ok. Yeah. especialmente eu acho é aquela imagem do Willem Dafoe ou isso é o Platoon? Se calhar estou a Não, isso é o confundir. É o Platoon. Platoon, Isso é o claro. Sempre Platoon. Isso é o confundimos Platoon. esses 2 filmes. Claro, não, não, isso é o Platoon. Os Ok. Bravos do Plutão. Ok, Sim. ok. Não, 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 mas isto é o não, o Apocalipse Now, que Apocalipse é um Now não. filme de 1979. Aham, Depois quando o Martin Sheen depois vai atrás do Marlon Brando, que está no Camboja aham, e é acolhido por uma família francesa que defende aham, aí as suas propriedades, obviamente, o Camboja, claro. como a antiga colónia francesa. Aham, Pá, e que é só em 1979, que tinha passado muito pouco desde o fim do Vietnã. yeah. É somente isso. Esse francês disse: "Eu não sei, nós estamos aqui a defender o que é nosso." Hum, Com um espírito totalmente colonialista, como sim, pudesse ser, como podia ser um, yeah, um, um português fazendeiro, dono de uma roça em África, ou seja, das ex-colónias, seja yeah. como for. Mas o gajo dizia: nós estamos aqui a defender o que é nosso, mas, insisto, dentro dessa visão colonialista, mas ele perguntou ao Martin Sheen: mas vocês, americanos, estão aqui a defender o quê? Nada. Yeah. Vocês aqui não têm nada. Então, mas pronto, como medida de abstrair-me Hum. da realidade, talvez pudesse ter escolhido outro filme. Outra outra opção. Talvez 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 o um filme Apocalipse Now não fosse cómico, uma coisa assim do género. exato, Uma comédia. exato. Ou um filme que eu revisito de vez em quando e já estou de olho, que se calhar hoje vou ver esse, porque a monte se chega tarde do trabalho e a Lu acho que vai dormir à casa de umas amigas, Aham. bem, de umas amigas de uma amiga ou de um amigo, não sei como é que é. Ah, provavelmente pela 10ª ou mais, eu acho que já ultrapassei as 10 vezes, mas é um filme, pá, que eu continuo a adorar e cada vez que vejo esse filme, pá, tenho esta coisa absurda, infantil, juvenil, de que de que vai mudar o final, que o Aham. final é melhor, sabendo eu que o final é como é, que é o Hit. Que grande filme, pá. Que grande filme. E essa parte romântica de roubar um banco, pá, e depois Sim. de encontrar uma miúda super gira, que essa miúda é giríssima, não é um sex symbol, mas é uma miúda Aham. giríssima, meu, com Yeah. esse Robert De Niro, meu, Sim, e que diz: "Vamos para a Nova Zelândia", meu. Epá, eu já sei diálogos sim. dessa desse filme, pá, e se calhar, não sei se não vou ver esse filme outra vez. Eu a semana passada vi foi o Any Given Sunday. Hum, Pacino. Sim, E já há muito e tempo que não vi esse filme, já não Pacino que não voltava a e ver o filme. e Michael J. Fox Ma não, hum, Jamie Foxx. Jamie Jamie Foxx? Foxx. Jamie Foxx, que eu um dia vi uma entrevista com o Jamie Foxx, super giro, pá, sobre esse filme, porque o realizador era o Michael Mann? Não, Michael Mann, acho que era o Michael Mann, sim. sim. Bom, o que é certo é que o Jamie Foxx, isto foi dos primeiros filmes que ele fez, porque ele vinha da televisão. E então, e sabes que o Jamie Foxx é um grande cómico, ele é um Sim, cómico de stand-up sim, sim, comedy e sim. tudo, não sei o quê, e o gajo explicava de uma maneira super gira, meu. Pá, é neste programa que eu gosto muito ah, Gordon Norton, ou não sei o quê, da Graham, BBC, Graham Norton. Graham The Graham Norton. Graham Norton Show. Graham Norton Show. Sim. E o gajo estava aí, o Jamie Foxx, que é Sim, super sim, sim, sim. expressivo a falar, não sei o quê. E claro, eu comecei aí, quando cheguei aí, decorei o meu papel, não sei o quê, e nas primeiras coisas eu falava assim, falava como se fala na televisão. Aham. Des
de projetar a voz, não Ah, sei o quê e tal. certo, certo, Já certo, e certo, a gente certo, dizia: certo. É. cut, corta". Oliver Stone é o diretor, Oliver Stone, sim, aí está, Oliver Stone. "O que é que realizador. estás a fazer, meu? Fala normal, pá, just speak normal". E eu: "Ah, ok, ok, ok". Eu achei piada. Isso é um grande filme, pá, Não, pá, isso é um isso grande não, filme. isso tu estás a descrever Não foi daí? no Django, com o Quentin Tarantino. Não, 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 não. Sim, 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 que o gajo fazia de escravo nesse filme Sim, sim, com este e ator, austríaco, sim, ganhou o Oscar. sim, sim, mas, eu acho que essa cena que tu estás a Foi descrever sim. foi no Django, em que o Quentin Tarantino chamou à parte e disse: "Não, não, 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 amigo, não voltes a falar assim", por causa eu acho que foi Então é isso. outra coisa, é outra coisa. Então é outra coisa Hum. porque o Django, quando ele chega ao Django, já tinha feito Sim, uma já data tinha de feito filmes. mais filmes, claro. Claro, claro. Yeah, É que o Any Given Sunday sim. é de finais dos 90 ou inícios dos 2000. Claro, é Digo que já, esse filme tem uma data de anos, sim, pá, sim, uma é data de de anos. 99, Claro, estás a ver? 99. Ok, eu acho que o que comentei Aham, era, provavelmente não exatamente disto, aham. mas tinha a ver com o Any Given Sunday. Any Given Sunday. Eu Ok. tinha a ver com o Any Given Sunday, mas também é certo o que tu dizes, que há qualquer coisa em Hum. que ele falava que eu acho que o que tu dizes é que o Quentin Tarantino disse-lhe para ele não falar como um negro. Aham. "Don't talk like a nigger, you're a slave, not a nigger". Aham. Porque claro, os escravos no final no século XIX não falavam como um nigger Uhum. do século XX. Há uma coisa assim qualquer, que ele elogia Uhum. à brava o trabalho do uma coisa sabes uma coisa que eu gosto muito de ver, pá? Que isto é de Hollywood, não sei quê, que são Uhum. estas mesas redondas com vários Ah, atores. sim, acho que é da Vanity Fair, se não me De engano, Vanity Fair também, ou exatamente. Hollywood Vanity, uma coisa assim do género. Sim, mas Sim, uma eu coisa assim sim, sim, sim. qualquer. Porra, meu, que tu de Sim, repente vês juntam-se ali uns uma quantos, uma yeah. mesa em que fez, Tom ah, Hanks com o Robert De Niro, Robert Tom De Niro. Hanks, ah, Sim, 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 sim. o Driver, que era militar e não sei o quê, e dizes: "Uau!" Yeah, Começas a ver, fez yeah. uma mesa redonda, essas pessoas todas aí, dizes: Sim. Sim, sim, "Uau!" sim, 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 sim. Impressionante, sim, 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 sim. Sim, ia E de falar. e de atrizes, há um de atrizes muito a giro também, Sim. hã? Há um Hum, de atrizes muito bom, muito bom hum. também. Um gajo tem que ver os 2 lados. Mas é assim bacana, a gente, ouve lá, quando é que quando é que a gente combina? Agora eu vou dar na mesma tecla, meu, mas eu estou-me a lembrar, pá, que tu não há umas piscinas naturais na Serra de Madrid, uma cena qualquer, tu foste lá uma vez? Umas piscinas naturais. Sim, Sim, umas sim, poças e não sei o quê, perto de sim, La Cabrera ou o que é aquilo, não é? Por aí nessa zona. sim, Pá, talvez, aí tenho que procurar. vamos lá fazer um café um dia, pá. Pá, ou agora a falar sério, há 3 anos que Tens te o a camping pedir para a gás? gente Tens fazer um camping gás? exterior. Ah, ainda Não, eu para a gente eu fazer um sabia que exterior, ias vamos dar. fazer um exterior uma vez, pá. Porque é que a gente não faz isso, pá? Não tens equipamento à brava. Tens um gajo que sou eu, Disposto estou à tua disposição para te ajudar, disposto, provavelmente o único que está disposto. a Essa fazer também é verdade, exteriores. provavelmente sou o único que estou disposto. Eu não me a mim não me Fazemos a isso mim ou não me não? importa Alguma vez? fazer exteriores, pá, mas, não sei, não sei. E não te importa, mas é difícil dar o Mas é passo. difícil arrancar com coisa, meu, não sei porquê. Olha que eu acho que a gente podia fazer isso, pá. Vamos fazer um exterior, sim, podíamos. Sim, pá. Ah, hum, dentro de pouco tempo vamos dar uma voltinha nós. Nós quê? Nós os 3. Nós os 3. Vamos dar aqui o pessoal cá de casa, vamos dar uma volta Ah, e depois eu já comento, só para deixar aqui ok, a como é que se coisa, diz? o mistério. Um um teaser, um Ah, o teaser. teaser, ok. Exato. Proximamente vamos visitar uma cidade, os 3 pela primeira vez e depois já faço aqui a crónica, Epá, a eu crónica. tenho agora com o Que tu carro, já sabes, que tu já sabes onde é que a gente vai, eu já sei, mas não digas nada a ninguém. está bem, agora não me Mas lembro, sabes ou mas não sabes? Sacana, este gajo, é impressionante. O eu gajo co eu dá-lhe com a minha vida a minha vida tem uma relevância para eu ele, meu. compartimentalizo a minha informação e depois acabo por, ficar Pá, aí até me no deste um arquivo. contacto de um amigo
teu. Ok, sim, ok, Ah, yeah, ok, 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 a ok, gente depois fala, a gente depois ok, fala. ok, 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 ok. O que é que ias a dizer? O que é que ias a dizer? Não, pá, com a cena do carro, que eu troquei de carro, Tens um carro novo, pá. pá, Quer dizer, bom, novo. novo Tens um não é, carro mas novo nas tuas mãos. novo para Não mim. é novo, mas é um carro usado, mas é Epá, novo para mas ti. é, Estás contente? estou muito contente, pá. Epá, que Outra maravilha. vez voltar Vês? outra- Podíamos e fazer um estreá-lo, exterior, meter o material lá dentro e fazer um exterior, fazer um pá. exterior, meu. Claro. E fazer um cafezinho ali no riacho, ali, na, Caga no La café. Diga a gente Pedriza, leva o La café no terno. Pedriza, Mas vamos fazer um exterior, pá. com o carro novo, Com o carro novo. E dentro do carro. dentro do carro, pá, seria Dentro do fantástico. carro. O exterior Metemos o dentro do computador no carro. tablier e ali com o microfone na mão e fazemos o exterior dentro do carro. Dentro do carro. Que gênio, pá. Que genialidade. Ah, Epá, conta-me. estou contente porque epá, o meu carro já estava. O Citroën estava-me a dar tantos problemas já. Tantos problemas, pá. E deu-me pena. Porque eu tenho esta. Um pequeno à parte, Citroën, se queres fazer publicidade, podes fazer Não, estou-me a publicidade. cagar para a Citroën, meu. Desculpa. Sério. Não, não quero nada oferecido. Nem sequer oferecido Também por parte da Citroën. para quê tendo nós o patrocínio da P7, para que é que a gente quer a Claro, para quê? Citroën? Para quê? Vai, Para vai. quê? Eu estou a nadar. E eu, Estou até aqui, a nadar. até aqui, Estou a nadar no. sacas de dinheiro que nos manda a Ai, P7. caro amigo Paulo César. Grande abraço, grande E abraço. Pedro, e Pedro. Paulo Exato. César e E Pedro. Pedro, grande abraço. Grandes ouvintes e patrocinadores. Exato. O que eu estava a dizer? Em relação Carro, a. carro. Epá, para quem não saiba, eu comprei um carro, um C4 Picasso, de segunda mão, já há uns anos para cá. Eu estava super contente com o carro, é um carro muito confortável, económico a nível de combustível, porque para arranjar cada peça não é nada económico. Mas é daqueles modelos que tu vais descobrindo ao longo dos anos que é destes carros que nunca deviam ter existido. Porra, Basicamente, é essa a opinião porquê? geral das pessoas, porque metes-te nos fóruns da marca, criada por utilizadores, não é? Pessoas proprietários da marca e só falam pestes daquele modelo, porque é um modelo que saiu Hum, por volta de 2007, o carro super confortável, digamos, com um objetivo para famílias, com miúdos, com bastante capacidade de carga, económico, ou seja, gasta pouco, mas que tinha um problema muito grande, que depois, obviamente, revelou-se ao longo dos anos, porque ao fim e ao cabo estas coisas acabam por se revelar, por se descobrir ao longo depois de muitos anos, em que as caixas digamos, da velocidade de transmissão que usavam estes carros eram manual, mas robotizadas, ou seja, não eram manuais, mas também não eram automáticas. Ou seja, aquilo tinha uma bomba, digamos, de um sistema que empurrava a mudança, não é? De uma aham, forma automática, mas não é uma caixa automática tradicional. Portanto, essas caixas deram montes de problemas. yeah, E não havia peças de reparação off-market, ou seja, de segunda mão, que se pudessem utilizar compradas para comprar mais baratas. Ou seja, tu não podias ir a uma sucata e comprar dessas peças usadas, não yeah, existiam, yeah, não havia. E o único sítio onde tu podias comprar era através da Citroën, basicamente. yeah, Nem os próprios mecânicos que fazem reconstrução das caixas automáticas tocavam naquilo, porque não era uma caixa automática, portanto eles não yeah. podiam, não eram capazes também de repará-las. E epá, foi uma decepção, pá, foi uma decepção nesse sentido porque comecei a ver que ia perder o carro. Ou seja, eu deixei o carro basicamente por causa desse problema, porque era uma reparação que eu não podia assumir, Ou seja, o custo da o reparação carro andava e estava tudo ok, mas do motor é uma coisa mas espetacular, pá. havia o risco De de que a caixa que deixasse de funcionar. Aliás, eu nos exato, últimos dias, já de umas semanas para cá, já andava a empurrar o carro, especialmente em frio, quando arranco o carro em frio, para sair do meu lugar da garagem daqui
do prédio onde eu vivo, metia a primeira mudança, mas depois quando eu metia a marcha atrás, não metia a marcha atrás. Eu tinha que empurrar o carro para trás. Esses primeiros minutos, até que o carro aquecia, não é? Até que o motor e o Yeah, óleo yeah, começasse a yeah. circular e tal, a pequenita às vezes ficava assim a olhar para mim: "O que é que estás a fazer?", não Claro. é? Mas em diferentes situações, claro, se precisas fazer uma manobra, se precisas de estacionar o carro em marcha atrás, Yeah, yeah, coisas yeah. assim, as mudanças não se metiam. Nunca me aconteceu em marcha, ou seja, em andamento, nunca aconteceu. Uma das primeiras vezes que aconteceu foi exatamente no fim de semana em que nevou, da tempestade Filomena, que me Uhum. apanhou-me, eu saí nesse dia, apanhou-me já com muita neve na estrada e a caixa falhou. E foi das primeiras vezes que me aconteceu, que me tinha acontecido, e fiquei um bocado à toa. Depois houve alguém que se chegou ao pé de mim porque me viu-me parado numa rotunda e ali ao pé do Campo das Nações. E disse-me: "Ah, Sim. não, experimenta apagar o carro durante uns minutos, sai, fechas o carro, voltas a abrir o carro, entras e o carro arranca outra vez." Por acaso E funcionou. funcionou. Por acaso funcionou. Mas foi uma sorte, porque eu depois visto Yeah. que tendo já. Sabes que é aqueles males crónicos que tu já te vais Sim, 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 sim. habituando e Sim, começas. sim. E já E que é começas. uns nervos, meu, porque cada vez que andas com o carro, tu pensas: Claro, "Porra, isso é isso hoje, isso é acontece, hoje, isso isso é acontece, isso agora". acontece, claro. Sim. Mas começas a ter também as tuas próprias manias já não, isto funciona se eu fizer isto desta maneira. E se eu lhe der assim Yeah. um bocadinho, um jeitinho para aqui, vai funcionar. Até que Sim, o mas vais jeitinho, até que o jeitinho remediando, deixa de funcionar, percebes? Que deixa de isso funcionar. também aconteceu. Epá, eu já estava a ficar muito cansado disso, pá, e olha, acabei por contactar com este meu dealer, que já ando com ele há tantos Com o anos, teu com o fornecedor, meu não é? fornecedor. Comprei a minha Certo. moto com ele, comprei o carro anterior com ele, o carro anterior com ele e o carro anterior com ele. Este é o quê? É Ah, o quinto carro que tu tens com ele? não, primeiro foi. Não, primeiro foi o Renault, depois a Citroën. Este é o terceiro. Este é o Ah, é terceiro o carro. terceiro. Sim, sim, Ok. sim, sim, sim. Ahm, e duas motas. Duas motas. Não está mal. Não está mal. É um gajo de confiança, pá, e se eu tiver algum problema com o carro, ele responde sempre. E pá, olha, estou muito contente com este carro. Tem bastantes quilómetros, mas é um carro super confortável, muito silencioso. E que Uh, marca é que é? Peugeot. Ah, o Peugeot, o Peugeot. leão mostra a sua raça. Sim, sim, sim. Rar. Sim, 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 sim. É um Peugeot 407. É um Peugeot carro, é 407. um sedã, que eles chamam sedã, não é? Sim, familiar, não é? Uma berlina. Uma berlina. Uhum. Berlina, sim, sim, sim. Uh, Passou à brava aquilo, não? pá, é confortável, não é tão family focused, ou seja, não está Uhum. tão desenhado para famílias nem para crianças, porque, por exemplo, o C4 tinha, nos bancos de trás, tinha uma bandeja, como nos aviões, que tu Ah, sim, puxas a sim, sim. bandeja. A Olivia adorava aquilo para brincar, para ter aquilo assim Claro. aberto, ou se eu quisesse ter, se ela quisesse pintar ou fazer ali alguma coisa, Uhum. podia fazer. Agora este não tem isso. Mas o carro é super confortável, pá, e a C4 começou a dar problemas de tudo. Yeah. Era a caixa de velocidades, o ar-condicionado deixou de funcionar, ainda por cima com o frio que fazia agora já estes meses, pá, era horrível meter-me naquele carro. Ahm, a suspensão atrás, como é uma suspensão Hidráulica. hidráulica também da Citroën, genial. Também já estava, por exemplo, acho que já estava a ter, tinha uma fuga de óleo. Epá, foi uma pena porque eu tenho uma relação um pouco sentimental com a marca Citroën, porque o meu pai durante muitos anos Uhum. conduziu Citroëns, também conduziu Peugeots nos seus tempos de taxista, andou com os Peugeots. Ahm, mas a Citroën é daquelas marcas, porque foi o primeiro táxi novo que o meu pai teve. Ah. Foi o Citroën BX. E Uh. aquilo ficou-me aqui retido na memória, pá. O primeiro táxi novo. Porque os outros táxis sempre foram. O meu amigo João, o gordo, tinha um BX. Sim, BX Sim, tinha um era um BX. carro do caraças, pá. Aquilo já. Mas já, claro, já vinha com aquelas suspensões. Pá, a Citroën é conhecida pelas suspensões hidráulicas já há muitos anos, não Hum. é?
Só que pronto, a Citroën é uma marca que não sei se dentro do afã de querer ser, ir um pouco mais além ou sempre à frente, na vanguardia da tecnologia, epá, às vezes faz coisas que não se entendem e depende muito da tecnologia e da eletrónica, e quando a eletrónica falha, epá, é um desastre. É um desastre, Yeah, porque são reparações que custam muito, muito dinheiro. yeah, Desnecessariamente, pá, eu não vejo, não entendo porquê. Só ao fim e ao cabo é substituir uma peça por outra, como é que pode custar tanto dinheiro, não é? yeah, Uma coisa que vai perdendo valor tão rápido, de um ano para o outro, cada ano um carro perde um valor tão grande que o custo de uma reparação seja superior ao valor de mercado daquele carro, não é? Uma reparação. Ou seja, que yeah. se eu vendesse o carro por peças, se calhar era capaz de conseguir mais dinheiro Mais dinheiro do do que que vender o carro por completo, não é? yeah, Pá, e é decepcionante, é decepcionante. E eu hoje em dia vejo os carros, para mim é inalcançável. Eu não posso permitir a nível económico comprar-me um carro novo de concessionário, ou seja, yeah, não é viável. Mas ao mesmo tempo eu fico, eu ainda sou um pouco saudosista nesse sentido, não é? Eu gosto dos carros daquela época, dos 2000, 2000 yeah, desde o princípio do milénio, não é? yeah. E até carros mais antigos que esses, pá, não sei se é por esta coisa de que para mim são essas as referências que eu tive ao crescer, mas não sei. Pá, já sabes que eu gosto muito de conduzir e tenho uma Yeah. relação com o Eu ta carro, eu yeah, eu também gosto muito de conduzir, mas não tenho esse gosto pelos carros, estás a ver? mas eu gosto da máquina, pá. Portanto, é que Não, yeah, às vezes não é tanto, obviamente o desenho é importante, que o carro seja bonito ou não, mas às vezes é o que o carro transmite yeah. quando conduzes. Por exemplo, tu sabes qual é o nosso carro, meu? Um Sim. Skoda Fabia, Yeah, yeah. tem quase tem quase o quê? 150.000 quilómetros, Uau. ou não sei. Yeah. Sim, 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 uma data de Sim, quilómetros, sim, meu. sim. E se eu tivesse dinheiro para comprar outro carro agora, meu, eu acho que eu ou comprava igual, o mesmo, o Skoda Aham. Fabia, ou um Skoda, porque eu acho piada aos Skodas. Yep. Gosto do Skoda, não sei, e gosto do símbolo, vê bem onde é que vai, até onde é que chega o meu o meu nível técnico e gosto sobre os automóveis. Aham. Acho piada e depois transporta-me a esse imaginário da Europa de leste, estás a Aham. perceber? Yeah. Porque eram esses Sim. Skodas, essa marca que acho que era checoslovaca ou que era aquilo, Sim, acho que sim. hoje em dia é Volkswagen ou o que é aquilo. Mas mas não tenho esta coisa assim com os carros. E o meu pai, por exemplo, o meu pai tem um Aham. Nissan Primera, que acho que é o carro do meu pai, Sim. que comprou a um guarda nacional republicano em Avis, Oh, uau. em segunda mão, e o carro acho que ainda não tem 200.000 quilómetros e tem 20 e tal anos, 25 anos, acho que tem o carro do meu pai. Uau! E e o carro do meu pai Anda é fino, uma fino. autêntica maravilha. Também o meu pai é Sim. um homem muito responsável e está sempre em cima dele. Nós também, quer dizer, não tanto com a limpeza, mas no cuidado Sim. técnico e Sim, sim, das sim. revisões, isso não falha nenhum, não falha nenhum. Aliás, agora, há pouco tempo, há uma semana ou 2 fui fazer a revisão e disse: "Mas já lhe toca a revisão outra vez?" E era por idade, Por tempo. porque Ok. era dos 9 anos, porque fazia 9 anos e o nosso carro vai fazer 10 anos este ano Yeah. e tu conheces o nosso carro, pá, o nosso Sim, carro sim, está sim. impecável. Tem que sim. Impecável. 1200 de cilindrada, dorme em garagem, o gajo Claro. e os próprios mecânicos dizem: "Pá, você tem o carro impecável, você tem o carro impecável". Claro, Claro, porque e uso pouco eles também. veem tanta porcaria, meu, veem tanta coisa Claro, meu. estranha e veem que as pessoas ao fim e ao cabo acabam por tratar mal os carros, não é? Porque, E há pessoas seja por exato. desconhecimento ou por mau uso, ou porque depois também as condições às vezes económicas também não ajudam muito, porque Também tem a ver com isso, tem a ver às com vezes isso. uma Eu reparação, acho que nós tratamos bem o carro precisamente por isso, porque claro. como não tenho Sim, podes-te esse poderio permitir, económico para mudar de carro de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 claro. anos, não sei o quê, Yep. eu um dia não sei onde é que foi que eu ouvi isto, pá. Mas eu estava presente e Aham. que eu ouvi e fiquei assim estranhado, porque era uma senhora que dizia que mudava de carro, ou seja, ela não suportava ter um carro com o autocolante da Inspeção Técnica de Veículos.
Então ela trocava de carro para nunca ter nunca ter o que isso. autocolante. Que Quando horror, este ano que horror. toca-lhe a primeira inspeção. Compre Vende o carro. carro. Vende o carro e compra outro. Ostras, quem me dera a mim, não Ah, é? Mas não pronto, sei, há pessoas que podem a fazer nível isso. ecológico não me parece muito uma decisão muito acertada, não é? Porque ao fim e ao cabo reutilizar é sempre uma boa ideia, não é? Sim, Dentro do possível. sim, exato. Ou utilizar ao máximo, S- explorar ao máximo Sim, as capacidades do veículo, não é? sim, sim, sim. Estas Bom, coisas eu da guita. com esta opção, pelo menos de momento, as pequenas coisas que já me chateavam no outro carro, neste não me chateiam para nada e, aliás, Yeah. desfruto muito de conduzi-lo. Não é um carro com uma excessiva potência, mas é um carro que me vai permitir fazer muitos quilómetros e viajar de forma confortável e pá, é isso É que gasóleo? importa. É gasóleo. Sim, Yeah. sim. É assim, my friend. Eh, Mais uma semana. Hoje tenho aeroporto, pá. Ontem Era cancelaram-me. isso que eu ia dizer, Ontem, tu ontem hoje vais trabalhar. cancelaram-me. Pois, hoje toca trabalhar. Eu achei piada à minha chefe. Isto é destas coisas que. A minha chefe, que esteve em Portugal, curiosamente, e quando Aham. estava a regressar a Alicante, desde Lisboa, telefona-me e diz-me: Hugo, já viste a mensagem do chefe de escala? E eu: Não, ainda não vi, deixa-me mandar uma dela e tal, não sei o quê. Parece que o voo que era supostamente sair na sexta-feira vai sair no sábado à noite. E eu: claro, minha cabeça obviamente já estava a pensar quem é que vai lá estar, não é? Ou Uhum. quem é que tem que lá estar. Só estava à espera que ela me perguntasse isso. Eh, e ela Ou que ela te pergunta: confirmasse que és tu que Não, lá não, vais estar. não, não, mas Ah, ela pergunta, mas ok. pergunta de uma forma muito engraçada que ¿Tienes a Olivia? E eu Que simpática. sim, porque já aconteceu isto outras vezes, ou pelo menos uma vez, não te lembras quando foi a greve, Ah, é verdade, a a greve dos greve, pilotos? exatamente. Eu Sim, 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 sim. disse-lhe, eu não me importo de trabalhar, porque hoje não tenho a Olivia, eu estou aqui para te ajudar. E ela agradeceu imenso e deu-me um dia de férias extra e não sei quê, não sei quantos, pá, Boa. Guita, guita, a gente sim, quer é é guita, não super, quer um não, dia de não, férias mas é extra, mas pronto. simpática, pá, Mas pronto, mas pelo está bem, menos filho, guita. reconhece a Ah, dificuldade mas pergunta-me, e tienes a Olivia? E eu, não tenho a Olivia. E faz assim uma pausa, porque eu também eu continuei sem abrir o jogo. E tienes algum plano? E eu, não tengo ningún plan. No te preocupes, ahí estaré. E Gracias, quê? Hugo. Um dia de férias extra ou guita? Tens que Ah, negociar, meu. não, nesse aspecto Olha, não sou aqui muito entre nós que pedinchão. ninguém nos ouve, aqui entre nós que ninguém nos ouve, eu acho que já tinha dito que tinha pedido um aumento de ordenado este ano. Assim? Ah, Sim, não tive sabia. um aumento de ordenado e na próxima semana vão-me dar a resposta. E já está. Estão a avaliar a proposta. A proposta, claro. Isso é bom sinal. Quer dizer, quem tem a faca e o queijo na mão são eles, mas pronto, Claro. eu pelo menos, eu fiz a única coisa que podia fazer, que era pedir. Sim, digamos, sempre ouve-se muito esta expressão de que o não o não é Claro, sempre garantido, não é? o não já está garantido. Claro. Então, temos que fazer é isso. Yeah. Pedi no início deste ano, que já poderiam ter dado uma resposta, mas pronto, Yeah. devem estar ocupados. Mas é assim. Devem estar muito ocupados, sabes o quê? A contar esses milhões, a contar os Claro que milhõezinhos de claro, lucro que estão a ter este ano estás a todos perceber. os operadores turísticos. Mas pronto, vamos lá ver. Mas pronto, eu pedi, vamos lá ver. Já, Esperemos enquanto que souber alguma coisa, informo os nossos espectadores e os nossos ouvintes que sei que estão ansiosos por estão saber super se eu. interessados. Exatamente, exatamente. Que se calhar há muitos ouvintes ou espectadores que dizem: "Mas porra, com o dinheiro que vocês ganham no podcast não é Claro, não é sim, suficiente estamos a já?" forrar, pá, eu não consigo nem fechar os feixes aqui dos bolsos do meu casaco, da guita toda que me sai pelos bolsos, pá, não consigo, não consigo, não consigo. Nós vamos mudar de casa porque preciso de uma caixa forte Sim, maior, estás a perceber? E sim, já claro. não entra. Isso faz-me lembrar aquele filme do Tom Cruise, o American Made. Tu já viste esse filme? Que o gajo é um Não, piloto. Não? Epá, tens que ver esse filme. não. Está baseado em Uma história factos, real. factos verídicos. Sim, sim, sim. O gajo é um ex-piloto da TWA, convertido Sim. em agente da CIA, da CIA, que acaba por fazer voos, Hã. como é que se diz?
Secretos. secretos, mas assim por baixo do radar, ou seja, Aham. mas acaba por fazer o serviço sujo para a CIA através digamos, do narcotráfico, Uh, a servir armas para os. Isto aconteceu pá, aí nos anos 60, 70, ou 70, nos 70, sim. Sim, que havia estes conflitos bélicos na oh, Nicarágua, os golpes de conflitos bélicos. Estado. Sim, Sim, não, mas naquela o altura que os americanos andavam dava lá. os americanos Sim, mandavam, sim, obviamente. um pouco Sim, continua a sim, sim. acontecer hoje em dia. Claro, exatamente. Em Bom, menor medida, não é? Mas pronto. sim, Como é que se chama o filme? American Made. American Made. American Made, Ok. com o Tom Cruise. Vou ver É um bom filme, se pá. o Esse esse filme é muito entretido de ver. E, pois olha, e há uma cena, tu sabes que há pouco por causa da diz, cena diz, da diz. guita, que o gajo tem tanta guita, tanta guita, que os gajos metem malas e malas e malas por dentro das paredes, das casas. Já não têm sítio por onde esconder as notas. De tanto dinheiro. American Made. Como é que é possível, Yeah, meu? Como é que é possível ter tanto dinheiro? Claro, quem é que pode viver assim? Ninguém pode viver assim. Eu não yeah. conseguiria viver assim, nesse stress. Que alguém um Eu dia eu abres a eu porta de eu casa e te mete um eu tiro na cabeça. dificilmente vou viver esse stress, mas não me importava nada de experimentar, por nem que fosse durante um mês, Eu acho que não, pá. a ver qual seria, quer dizer, sempre e quando fosse de uma forma Mas é que honesta, o atenção, não problema, é? claro, mas é que o problema destas situações e o que o filme descreve é exatamente isso. O gajo mete-se naquilo de tal maneira que já não é capaz de sair. Porquê? Porque está metido com pessoas que precisam do que ele faz. Mas a forma. American Made, Sim, posso desculpa, Barry Seal, El Traficante, sim, o traficante. yeah, Barry Seal, a vida do famoso traficante de drogas Barry Seal yeah. inspirou esta alocada história. Pois vou vê-lo, O filme é tenho giro, está pá. disponível, no Netflix, Yeah. ok. Vou ver. É engraçado, pá. American até porque eu acho piada ao Tom Cruise, eu dou muito valor ao Tom Epá, Cruise. claro, independentemente de toda esta polémica que há sempre com a igreja, esta igreja, Não, mas eu estou-me a cagar para isso, meu. mas pronto, ao fim e ao Sim, sim, cabo o sim, sim, pessoal sim, sim, sim. associa um pouco, mas é destas figuras ainda que já há poucas, não é? Já há poucas no mundo digamos, de Hollywood, que eu ainda continuo a ter algum tipo de referência, e este é ainda dos que ainda continuam, não é? Vai ser Sim, destes que quando cada vez, à medida que vai ficando mais velho, vai sendo da nossa geração realmente, não é? Porque ao fim e ao cabo, para mim, eu tenho muito respeito por este gajo e pelo Leonardo DiCaprio. hum, mas O Leonardo com o DiCaprio Leonardo não é tenho um tanta chaval ligação. nascido, Ah, como se dizia lá em Alfama, nado e criado em Alfama. aham, O Leonardo DiCaprio, nado e criado em em Hollywood, Hollywood, em yeah, Los Angeles, yeah, desde os 7 anos que tem claro que quer aham, ser ator, yeah. e o gajo está aí, Mas o está Tom aí. Cruise tem uma história parecida. Ele também, desde muito jovem, que sabia que ia ser ou Sim, ator ou sim, 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 diretor sim. ou realizador, uma coisa assim do género. O gajo, quando fala, há entrevistas dele ainda nos tempos do Top Gun, e que já falava com essa assertividade, ou seja, de saber exatamente o que é que queria, meu. É Claro. Sim, sim, espetacular, sim, pá. sim. E viste o segundo Top Gun? Vi, vi. Achei piada, Eu pá, e gostei, passei uma bela tarde, passei uma sim, bela tarde. gostei, mas também houve muito hype com Entretém-te. o filme. Mas não é. Mas sim, mas é entretido, sim. É um filme Vamos lá, tu tens bastante Amazon entretido. Prime? Sim, Epá, tens que tu és pouco amante do cinema espanhol, não é? sim. Pá, está um grande filme aí, pá, En los márgenes, Sim, de Juan Diego Botto, com a Penélope Cruz e o Luís Tossar. ok. O que é É destes que. filmes que eu gosto, é destes filmes que eu gosto, porque são filmes, Qual que é retratam a realidade. Ah, A temática, aham. os desalojos, as pessoas que são Opa, desalojadas das suas casas. Pá, magnífico o filme, sim. magnífico, magnífico, Bom, pode ser que eu magnífico. ponha assim ao lado da minha cama E e, no ah, iPad quando eu e esta estiver a coisa, dormir. yeah. Sim, sim, para adormecer é bom. Para ti, obviamente. E esta coisa que se falou há uns anos, quando foi o Fight Club, Sim, que as pessoas elogiaram muito o Brad Pitt por aham. por fazer um papel de feio, de sujo e de Yeah, não sei quê, tendo em conta o glamour e o nível e o estatuto que alcançou a Penélope Cruz, aham, fazer representar este papel de uma aham, mulher, humilde, pobre, que fala mal, aham.
magnífico, magnífico. As pessoas dizem: eu acho que é uma grande atriz, grandíssima atriz. Mas pronto, eu consumo muito cinema espanhol, obviamente, e tenho muito conhecimento do cinema espanhol. Tenho muito conhecimento, atenção, não estou aqui a dizer que sou um erudito, mas em relação a ti, pois provavelmente tenho mais conhecimento. E este ano, que eu vi a cerimónia dos Goya, este ano o cinema espanhol foi absolutamente magnífico. Sim. Umas obras, pô, pô, umas obras absolutamente magníficas. As Bestas, modelo 77, que é a prisão modelo, que era uma prisão enorme, que se algum dia vais por Barcelona e queres visitar, Uhum. hoje em dia é um centro cultural. Imagina uma prisão enorme no centro de Barcelona. Ah, sim? Era lá modelo, sim, 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 no meio de Barcelona. Ah, Está aí a prisão. Ah, curioso. e está muito gira essa história. As Bestas do Sorogoyen, Cinco Lobitos, Alcarrás, são uns filmes meu, absolutamente magníficos, muito, muito bons. E uma produção, claro, Espanha tem uma produção brutal. Espanha produz pá, aí uma média de 150 filmes por ano, hã? Uau, 150 filmes por ano. bastante. Entre filmes e curtas-metragens, não sei o quê. Yeah. Mas pronto, caro amigo, vou ver este filme. Uma boa tarde de trabalho, Boa pá, tarde. tarde, noite de trabalho. Muito obrigado. Gostei de ver, as melhoras dessa gripe. Sim, Beijinhos e abraços a todos os nossos ouvintes e espectadores do YouTube. Uma dedicatória muito especial, que já falei do meu pai, já falei do Paulo César, do António, do nosso amigo da British Airways que foi convidado a este programa, o é Matias. Rui Matias, nosso amigo Jorge Ferreira de Cádiz, o Baeta, a todos. E uma dedicatória muito, muito especial à tua prima, a filha da tua tia, Ana Maria, que anda à procura de trabalho, desejamos-lhe muita sorte, que encontre trabalho e que se anime, porque sabemos que do ponto de vista anímico não anda, não está no seu melhor momento, mas força, Hum, muita força, desde aqui destes dois homens que as admiram. hum. E um abraço à tua mãe, um beijinho. Beijinho. Próxima vez que falares com ela. E desde agora, daqui estou-lhe a mandar um beijinho a ela. Bom pessoal que nos ouve e que nos vê, até, até daqui a uns dias. Até daqui uns dias. Até à próxima. Tchau. Tchau! Tchau, tchau.